Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa e ainda com o ambiente em agenda. Falamos agora da intenção do Governo em criar um novo regime para prevenir a contaminação dos solos. Prevê, por exemplo, que empresas de tinturaria têxtil ou produção de pasta de papel sejam obrigadas a avaliar o risco de contaminação nos locais onde estão instaladas. A minha convidada, Ruth Pereira, do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a quem também agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal. Aumentos que brilham. Este novo regime jurídico que falamos é um regime inédito, merece o aval da vossa equipa. Ainda assim, vocês defendem que os critérios têm de ser definidos com base nos solos naturais. Porquê? Pronto, de facto, muito obrigada, antes de mais, pelo vosso convite. É sempre bom termos a oportunidade de exprimirmos a nossa opinião. De facto, merece o aval. Acho que já peca um pouco por ser tardio, não é? Esse regime já está implementado em muitos outros países da Europa e faltava, de facto, chegar a Portugal. O que está na base de uma avaliação de risco de solos contaminados inicialmente será, de facto, uma avaliação química. E o que se propõe nesse novo regime é que se comparem com critérios de qualidade existentes para outros países, nomeadamente para o Canadá. E, de facto, isso nós apenas não concordamos com essa abordagem. Porquê? Porque se pensarmos em metais, não é? Que é um dos principais contaminantes, a natureza geológica dos solos é bastante determinante da sua composição química em metais. E, portanto, estarmos a comparar com critérios de qualidade do Canadá, onde essa natureza é completamente diferente, pode nos levar a estar a sobreestimar ou a subestimar os riscos, não é? Porque nem sempre um nível elevado de metais é necessariamente uma contaminação. Não é? E, portanto, é importante compararmos com solos idênticos, solos da região onde os respectivos solos contaminados estão a ser avaliados. Vocês, isto não é propriamente novo para vocês, nós já vamos falar um pouco do laboratório. Usar critérios de qualidade de solos de outros países pode, inclusive, representar um risco? Pode, porque podemos estar a subestimar ou a subestimar, não é? Claro. Podemos estar a dizer que, de facto, não há riscos porque as concentrações que nós encontramos estão abaixo daqueles níveis de referência com que estamos a comparar, não é? No entanto, para os nossos solos, esses níveis podem ser elevados. E depois há outra questão extremamente importante, que é a questão da disponibilidade. E daí, o que eu iria acrescentar é que uma avaliação de risco não envolve apenas a componente química. É fundamental que tenha também uma componente biológica, porque só os organismos é que nos são capazes de responder à mistura que têm nos solos de contaminantes e de nos dizer se de facto aqueles contaminantes estão ali e estão disponíveis e causam efeitos ou se não estão, não é? E, portanto, a avaliação de risco deve sempre envolver as duas componentes, a componente química, a componente biológica, sendo que então a componente química surge numa fase de rastreio inicial e que então exige esses níveis de referência. E falando um pouco do vosso laboratório, já há bastante tempo que fazem investigação nestas áreas, o Laboratório de Avaliação de Riscos. Como é que surgiu? O que faz? A quem dá apoio? Empresas? Autarquias? Eu fiz o meu doutoramento em avaliação de risco de áreas contaminadas, ou seja, estamos a falar de um processo que surgiu na década de 90. A primeira proposta de um esquema de avaliação de risco foi feita pela Agência Americana para o Ambiente. E na minha tese de doutoramento foi uma primeira aplicação a Portugal do esquema americano, que era o único que existia à data. Portanto, estamos a falar de algo que surgiu durante a década de 90 e que tem vindo a evoluir e felizmente já temos propostas de esquemas europeus e que será esse que se preconiza que seja adaptado a Portugal, não é? Portanto, toda a minha carreira de investigação tem sido feita nessa área, não é? Da avaliação de risco de áreas contaminadas, fundamentalmente, esse é o grande enfoque. Portanto, o laboratório de avaliação de riscos surgiu nessa sequência, ou seja, para prestarmos serviços à sociedade, porque temos todas as competências necessárias para avaliações químicas, ecológicas e biológicas, não é? No fundo, para executar, para aplicar todo o esquema de avaliação de risco.
e, portanto, surge com base na experiência e no conhecimento adquirido e em mais investigação. procura? As empresas, as autarquias? É assim, a nível nacional a procura ainda é reduzida, não é? Mas tanto autarquias como empresas. Felizmente já temos os dois tipos de procura. Mas não há uma imposição legal. Portanto, muitas vezes a procura resulta da consciência que as próprias pessoas têm, que estão à frente da gestão de solos, da gestão de recursos aquáticos, da consciência que têm para a problemática, não é, das preocupações com a saúde humana, das preocupações com o ambiente e, portanto, muitas vezes resulta disso. Não necessariamente de uma imposição legal. Não é? Não o fazem porque não existe, de facto, uma imposição legal para o fazerem. Não é? E era importante essa imposição, uma vez que se depende da consciência de cada um. E será que há, e com certeza que há, empresas que ainda não estão preocupadas ou que terão outras preocupações acima das preocupações ambientais? É assim, as preocupações até podem existir, não é? E já existem diretivas, nomeadamente a Diretiva da Responsabilidade Social, a Diretiva da Gestão de Resíduos, que de facto começam a exigir que isso surja, não é? Mas não, o grande problema e a mais-valia que esta nova legislação pode trazer é, de facto, dizer como é que se faz uma avaliação de risco, não é? Porque o grande enfoque tem sido a saúde humana, e muitas vezes não há a preocupação de pensar no ambiente também, ou seja, porque são consideradas peças separadas e não são, porque a saúde humana também depende de um ambiente de qualidade, não é? Outra mais-valia que ainda temos que mostrar às empresas e às autarquias e até a nível nacional é que a avaliação de risco ambiental pode contribuir para reduzir os custos da remediação. Porque os poucos processos de remediação que temos tido em Portugal, fundamentalmente conduzidos pela saúde humana, não é? Por riscos para a saúde humana, como é o caso das minas de urânio, muitas vezes, até pelo conhecimento e pela investigação que temos feito nessas áreas, a sensação que temos é que a área que está a ser intervencionada é muito mais do que seria necessário. Porque se tivermos um mapeamento dos riscos nessas áreas, e esse mapeamento permite-nos ter uma noção exata de onde é que os contaminantes estão, não é? E onde é que é preciso confiná-los, e isso reduz certamente os custos associados aos trabalhos de remediação. E daí também a mais-valia deste processo, não é? E o que a legislação, de facto, nós esperamos que venha trazer é dizer como é que se faz, como é que se deve aplicar. Nós, quem trabalha em ciência, quem trabalha nesta área sabe como é que se faz, mas é preciso disponibilizar essa informação para os técnicos, para quem gera, para as autarquias, para os institutos de ambiente, todos esses organismos precisam de saber como é que se põe em prática, não é? E é isso que esperamos que venha a acontecer, de facto. Ruth Pereira, muito obrigada por vir aqui com a sua opinião e também dar-nos a conhecer um pouco melhor este laboratório da Faculdade de Ciências, as questões do ambiente hoje em destaque no nosso programa. Mas já sabe, ciência e investigação de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem, fique na companhia de Porto Canal.